Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tio Linux. Vamos falar sobre o Linux Mint 18.1 na versão Mate dessa vez. Em breve provavelmente farei o vídeo mostrando a versão 18.1 com Cinnamon, a interface gráfica principal da distribuição, mas por hoje vamos falar do Mate. Eu estou aqui com a versão 18.1 Serena, como vocês podem ver, na versão 32 bits. Essa versão aqui eu acabei baixando ela porque eu vou instalar no computador de um dos meus alunos. Ele é um cara que está fazendo um curso de marketing digital comigo, e aí ele está com um netbook bem fraquinho lá que o Windows 7 está penando para rodar nele. E eu acredito que o Linux Mint Mate vai ser uma solução bem interessante para ele. A versão 18.1 do Linux Mint ainda não saiu, o que significa que eu estou utilizando uma versão beta para mostrar aqui para vocês. Isso significa também que podem acontecer alguns bugs nesses testes que a gente faz. Entretanto, se você instalar essa versão, e que me parece que está bem estável pelos testes que eu pude fazer, e for simplesmente atualizando ela conforme as atualizações forem sendo liberadas, inclusive tem algumas aqui que eu posso fazer, atualização de kernel aqui, por exemplo, atualização do Mint Stick, né, que é aquele negócio lá para você escrever imagens ISO e MG em pendrives, e também um atualizador aqui de data e de hora, que é um pacote do Ubuntu, inclusive, dá para ver por aqui, né. Se você manter essas atualizações aqui em dia, você vai ter a versão final assim que o Linux Mint 18.1 for lançado, né? Linux Mint 18.1 na versão Serena. O Linux Mint Mate ele não mudou muito da sua versão passada para essas, o que significa que eu não tenho muita coisa para mostrar para vocês. Eu quero mais fazer um overview aqui para vocês terem uma noção de como está a nova versão, se existem atualizações ou não. Basicamente a gente tem uma versão nova do Mate, né? Deixa eu abrir aqui o monitor do sistema, vocês vão poder ver aqui certinho. Olha, nós temos aqui o Mate na versão 1.16.1. Eu estou usando aqui uma máquina virtual para mostrar para vocês, utilizando um núcleo do processador apenas e 2 GB de memória RAM. Tá? Nós temos aqui também em recursos aproximadamente o consumo que ele tem na máquina virtual, pouco menos de 500 MB, o que é ideal para usar em máquinas modestas, né? Além disso, o Mate ele também é leve, se a gente for observar, não só no sentido de carga de memória, mas no sentido de carga de processador. Você pode ver que ele está aqui em 3% e tal, só porque eu falei deu um pulo para 16%, mas tá ali 3%. Ele também não tem muita carga gráfica, então você não precisa necessariamente de uma placa de vídeo muito potente para rodar ele, o que é ideal para esses notebooks. Até por isso que eu baixei a versão de 32 bits, porque o notebook dele tem um processador de 32 bits, então é o único tipo de sistema que vai funcionar nele. Eu admiro bastante o trabalho que o Linux Mint faz com as versões que eles lançam do sistema operacional, porque independente de qual você use, seja Cinnamon, seja o Mate, seja até mesmo o KDE ou o XFCE, que são as outras duas interfaces, digamos assim, oficiais que o Mint lança, todas elas têm uma consistência visual. De uma forma que, se você mudar de Cinnamon para Mate, você não vai sentir muita diferença em onde as coisas estão posicionadas. Uma das coisas que o Mate do Mint traz, que eu acho bacana, é o próprio menu que eles têm aqui. É um menu diferenciado, né? O mesmo que eles utilizavam na época lá do GNOME 2. E assim, eu dei uma geral nos aplicativos que vem com o novo Linux Mint. E a única coisa realmente diferente que eu percebi aqui é que agora ele traz o Rhythmbox como o Jukebox, como player de música padrão. E esse player aqui ele é proveniente lá do projeto GNOME, o Ubuntu também traz ele como um player padrão, muitas outras distribuições também trazem, Fedora também, por exemplo. E ele é um player muito bom, de fato. Eu não sei dizer por que eles resolveram substituir o Banshee, que era o player que acompanhava o Linux Mint desde, sei lá, 2012 por aí, talvez até antes. Eu não sei por que eles resolveram mudar de programa para músicas, mas enfim, temos aqui um novo programa para isso. Quando você abre ele aqui no Mate, ele vai ficar com um íconezinho aqui que permite o acesso rápido. Clicando com o botão direito você tem acesso aqui ao da play e pause, passar a música para frente e para trás, também fechar o nosso querido Rhythmbox aqui. Uma das coisas legais que o Linux Mint vem trabalhando também é aqui em alguns aplicativos padrões que eles estão tentando unificar em todas as versões do sistema, seja qual for a interface, que são os X-Apps. Esses X-Apps são aplicativos que são forks de alguns populares que a gente tem aí no mundo Linux. Esse Xedit aqui, ou Shed, né, se você quiser falar em português, ele é um fork do Gedit. Ele vai ter basicamente as mesmas funções, mas não só ele também tem outras coisas aqui, como o Pix, por exemplo, que se eu não me engano é um fork do Gwenville,
Ele é um programa basicamente aqui de manipulação de imagens, de um organizador, permite que você faça algumas edições básicas das fotos aqui se você quiser. Programinha bem legal também de se ter. Ele acompanha tanto o Linux Mint Mate quanto a versão Cinnamon. Então aqui ele já vem com o GIMP também. Quem viu a minha review passada do Linux Mint Mate deve estar reconhecendo a maior parte das coisas aqui. Agora o Mate também traz aqui o Comps como uma opção de... Aqui o Comps Config Settings Manager, né? Você pode utilizar compatibilidade aqui com o Mate e colocar alguns efeitos especiais aqui nas suas janelas. Por exemplo, vamos colocar aqui o GIMP no modo janela única, né? Você pode utilizar ele aqui também. Tem aqui o reprodutor de mídia também, que é o X-Player, não é o Totem, né? Não é o aplicativo de vídeos lá do GNOME, são todos forks. Então o Linux Mint vem procurando se distanciar de uma certa forma de necessitar de tudo que o GNOME faz e ter as suas próprias aplicações, e ter domínio sobre as coisas que eles querem fazer. Assim eles podem levar o sistema exatamente para o rumo que eles preferirem. Eu gosto bastante do Linux Mint, tenho a versão com Cinnamon instalado em Dual Boot no meu notebook. Ele está lá em Dual Boot com o Ubuntu 16.04, ambos na mesma versão. Eu vou ir passando aqui para vocês verem os aplicativos que ele traz. Vamos abrir aqui o LibreOffice para vocês verem a versão também. Tá? Não tem grandes acréscimos, basicamente é uma atualização ainda da interface Mate. Vamos abrir aqui o painel de configurações. O gerenciador de aplicativos é o mesmo de sempre lá do Mint, o Mint Install, com o mesmo repositório e tudo mais. Ele também traz aí o Synaptic. Vamos ver aqui qual versão do LibreOffice ele está trazendo. A versão 5.1.4.2, beleza? Você pode utilizar, hoje eu vejo muita gente utilizando outras suítes Office que não sejam o LibreOffice também, como o WPFC e o OnlyOffice também, né? Até mesmo o Google Docs ou o Office Online mesmo. Bom, essa aqui então é a nossa central de programas tradicional, né? E aqui nós temos um centro de controle que no Mint Mate, obviamente, tem algumas funções extras que são características da distro. Como a parte de administração, aqui você tem a opção de bloquear domínios. Ele simplesmente você coloca um domínio, ele vai apontar para o localhost. Você pode adicionar aqui o site que você não quer que seu filho acesse, por exemplo, né? Ele tem também aqui o gerenciador de drivers, que é o mesmo do Linux Mint com Cinnamon. E tem aqui o Mate, né, a tela de boas-vindas do Linux Mint também, onde você tem acesso a algumas informações básicas, que era aquela telinha que estava aparecendo antes, configuração aqui de firewall e tudo mais. Mas uma das coisas mais legais, porque o Mate, querendo ou não, ele tem esse visual meio preciosista, eu poderia dizer, ou até mesmo antiguinho. Mas isso se resolve bem fácil com o tema que o pessoal do Mint desenvolveu, que é um Mint Y, né, um Mint, sei lá. Que é uma versão que eles fizeram lá para o Cinnamon, mas que funciona muito bem no Mate também. Como eu disse, eles procuram espelhar as interfaces para que realmente a única coisa que mude seja os aplicativos da interface, a interface em si, tornando o sistema mais leve. Então, se você selecionar um desses temas aqui, automaticamente você já tem um sistema com uma cara muito mais moderna, olha só. Até aqui embaixo, né, ele fica escuro e tal. Eu não sei se esse bug aqui vai se resolver, mas os ícones eles ficam escuros. O ideal seria que eles ficassem claros aqui. Pelo menos com esse tema de ícones aqui não deu muito certo. Você pode também trocar aqui os wallpapers. A gente pode ver quais são os wallpapers que a distribuição está trazendo. No GNOME sempre demorou um pouquinho para carregar os wallpapers, não sei porquê. E o Mate acabou levando essa característica aí junto. Então aqui a gente pode trocar, vocês podem ver aqui atrás. Vamos fazer uma troca rápida aqui para vocês verem. Deixa eu colocar a janela aqui ao lado. Esse aqui é o gerenciador de drivers, olha só, basta marcar e instalar, tão fácil quanto o Ubuntu, talvez até mais. E aqui nós temos os wallpapers, então vou trocando aqui para vocês. Alguns deles são os mesmos da versão passada, foram incrementados alguns também. Eu sempre gostei muito do set de wallpapers que o Linux Mint coloca, para mim eles têm pelo menos muito bom gosto. Os temas aqui eles também têm uma variação escura, onde tudo fica escuro assim. Deixa eu abrir aqui a janela de novo, ó. E tem uma outra variação onde ele dá uma mesclada, fica meio escuro, meio claro também. Além de todos os outros temas aqui, que você consegue trocar as cores facilmente. Certamente vai encontrar algum que te agrade aí. E ainda você pode fazer customizações da interface aqui no personalizar. Você pode escolher os itens de maneira separada. Por exemplo, aqui, se você gosta mais desse visual aqui mais claro, mas você quer as margens da janela escuras, assim, e os ícones de outro tema, você consegue fazer essas seleções de uma maneira bem fácil através desse painel de configurações aqui.
ele vai aparecer como um tema personalizado aqui e tudo mais. Eu gosto bastante desse tema novo aqui do Linux Mint, ainda que ele não fique tão bem assim no GIMP, que é um aplicativo que eu gosto de usar, aquele patch que eu fiz com os atalhos do Photoshop e tal. Vocês podem ver como é que ele fica aqui. O ícone dele também fica um pouco diferente. Aplicando aquele patch lá, algumas partes que deveriam ficar escuras ficam ficando claras com os temas do Linux Mint. É um problema aí que eu estou vendo como é que eu posso fazer para resolver, inclusive. A gente tem outras opções de configuração de tema aqui e tal. São algumas das opções aqui em aparência no Linux Mint. Vamos tentar ligar o Comps para ver se funciona. Para fazer isso, a gente tem que vir aqui em configurações da área de trabalho. Aqui em janelas, você vai escolher o compositor. Ó. Tem vários tipos aqui. Marco, mas Compton, Metacity, Compton e o Comps, tá? Então marquei aqui o Comps, você pode ver que ele já deu uma trocada. E provavelmente já está com alguns efeitos muito loucos. Aquele negócio das janelas gelatinosas lá está de volta. Agora aqui usando o Comps Config Settings Manager, agora você pode aplicar aqueles efeitos. Eu estou rodando isso aqui dentro de uma máquina virtual, então é normal que ele fique meio zoado assim mesmo. Mas vamos ver o que a gente pode colocar aqui. Animations. Vamos ver aqui. Wave, Curve Folded, Horizontal Folds. Você pode marcar o Random também, né? Mas vamos marcar tudo aqui. Ele vai ter comportamentos diferentes quando abrir. Eu ouvi falar agora que parece que se você adicionar Close Animation, ele tinha o Burn tinha voltado com aquele lance lá legal de queimar as janelas quando fecha. Não sei se realmente está aqui ou se é algum extra que tem que instalar no Comps. Até vou dar uma olhada aí para mostrar para vocês. Então você marca aqui e aí ele vai ter efeitos diferentes na hora de abrir as janelas, né? Firepaint. Esse aqui é engraçado. Vamos ver qual é a tecla de atalho dele aqui. Initiate, botão Shift, Super e botão 1 do mouse. Vamos ver se funciona mesmo, ó. Tá de fresco que só. E para parar, Shift, Super e C. Interessante. Tem aquele da água também, esse aqui eu acho até mais legal. O que eu tô me surpreendendo é que ele tá rodando na máquina virtual. Isso sim tá me chamando a atenção. Opa, não é esse aqui. É Ctrl Super, é o contrário, tá? Ctrl Super e... Deixa eu ver se vai dar. Talvez ele não esteja conseguindo reproduzir aqui na máquina virtual. Vamos ver se o efeito chuva funciona ali. Shift F9. Vamos ver se vai dar certo. Tá, e agora tá dando. Pelo menos esse efeito tá dando, né? Mas como eu disse, estou me surpreendendo por tá dando. O Comps é cheio dessas frescuras aí e tal também. Você consegue fazer isso no Unity também, porque o Unity nada mais é do que um plugin do Comps, né? Interface Unity. Bom, a gente tem outras coisas aqui, inclusive o cubo aqui, vamos ver se está funcionando também. Vamos brincar aqui de Comps. Como é que eu inicio o cubo? Deixa eu ver. Jogando ele pro lado, olha, tá funcionando até o cubo, ó. Janelas gelatinosas e cubo. Cara, fazia um tempo que eu não via essas coisas. Eita, lag. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui é o novo Linux Mint Mate 18.1. Espero que vocês possam aproveitar aí. Até o próximo vídeo. Grande abraço, valeu e falou!